Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro. Pai Senhor, todos nós vamos começar mais uma aula do IBADEP, Seminário IBADEP, Estudo Bíblico da Assembleia de Deus de Pesquisa, Estudo em Pesquisa. Vamos continuar nossa aula, nós havemos parado no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, e nós vamos hoje estudar a primeira parte de Atos dos Apóstolos. Muito bem, apostila e vamos aqui, obrigado, na página 123, ok? Atos dos Apóstolos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. Como historiador eclesiástico, Lucas descreve em Atos a propagação do Evangelho partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada mais, nada menos do que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos precisos. Olha que interessante, isso aqui é um resumo do que é o livro de Atos. Né? O livro de Atos é a propagação do Evangelho. Então aqui, propagação do Evangelho. Propagação para quem? Destinado a quem? Para quem? Para aqui, ó. 32 países. Olha que interessante. 54 cidades. 9 ilhas. E 95 tipos de pessoas. Dentre esses tipos de pessoas, nós temos cidadãos, funcionários do governo, reis e príncipes. Olha que interessante como é a abrangência. A Aline que está com a gente, a Aline Siqueira está com a gente. Boa noite, rapaz. Então, dentre essas pessoas que aqui estão, você vê melhor que o quadro, 32 países, 54 cidades, 9 ilhas, 95 tipos de pessoas. Dentre essas pessoas são cidadãos comuns, homens e mulheres, são funcionários do governo, por exemplo, você tem o centurião romano, você tem... Ele é um funcionário do governo. Você tem... Quem mais? Tem religiosos. Posso botar também religiosos. Aquele cara que tem mágico, aquele cara que era mágico, você achava religioso. Os religiosos. Então tem todo tipo de pessoa que está abrangido, que abrange o livro de Atos. Esses personagens estão presentes no livro de Atos. Ok? Reis e príncipes. Lembra? O rei Agripa. Né? Ainda na página 123, aqui está escrito assim. Na sua fase inicial, as escrituras do Novo Testamento consistiam em 2 coletâneas. Os 4 evangelhos e as epístolas de Paulo. Página 124, lá em cima. O livro de Atos desempenhou um papel substancial como elo entre as 2 coletâneas. Ele faz jus à posição que ocupa no cânone. Olha que interessante. Porque os livros principais do Novo Testamento são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos as 12 ou 13 epístolas de Paulo. Né? Eu digo 12 ou 13 porque o livro de Hebreus não é oficialmente o livro escrito por Paulo. Tem gente que não acredita. Tudo bem. Então, você tem aí 2 raízes fortes. Então, o livro que fala sobre a igreja, especificamente, é o livro de Atos. Porque o livro o apóstolo Paulo, ele fala especificamente para as igrejas, ele fala para as pessoas, para certas classes de pessoas, mas o livro de Atos, ele conta história. Então, você lembra que quando você estudou no seminário, ou se você estudou, ou você vai estudar ainda, que existem os livros históricos, os livros da Bíblia, os livros históricos da Bíblia. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? Esdras, Neemias, Esther, Neemias, Esther, acho que é Esther também, que são livros históricos, que contam a história de Israel. O livro de Atos, ele conta a história da igreja e a história da ação do Espírito Santo na igreja. Então, Atos dos Apóstolos pode muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo, ao invés de ser Atos dos Apóstolos. Porque é um livro que pertence ao Espírito Santo. Isto é, o livro de Atos dos Apóstolos, ele apresenta a história do Espírito Santo na Terra. A ação, o movimento do Espírito Santo na Terra. É a primeira vez, né? Mas ele já atuava, o Espírito Santo já atuava. Só que aí é o seguinte, Jesus o que ele fez? Ele ascendeu ao céu, não foi, gente? O que ele disse? Um consolador. Isto é, não é que seja um substituto, mas alguém que estivesse presente dentro de você. Então, Jesus estava presente com os discípulos na época, certo? Ele curou, ele salvou, ele libertou, ele pregou a palavra,
Então ele estava com os discípulos. E aí quando ele ascende aos céus, ele fala assim, eu vou estar entre os discípulos, nos discípulos. Olha só, através de quem? Do Espírito Santo. Então, você tem dentro de você uma pessoa. Por que o Espírito Santo é uma pessoa e não é uma energia, como diriam os testemunhos de Jeová? O testemunho de Jeová acha que o Espírito Santo é uma energia, igual luz, igual iluminação, igual vento. Mas não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo geme, sente ciúme, prepara, toma decisão, chora. O Espírito Santo faz tudo isso, não é uma pessoa, tem personalidade. Né? Quando é que você já ouviu falar assim, o vento está muito triste hoje? Não existe isso, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristeceu. Então ele tem personalidade, ele é um ser vivo. Por mais que seja estranho para quem não está acostumado, não faz seminário, o Espírito Santo ele tem personalidade. É uma pessoa. Vamos lá. É a terceira pessoa, né? Terceira pessoa da Trindade. Vou parar, tá? Vamos lá, gente. Então, continuando aqui, nós estamos falando que o livro do Atos dos Apóstolos tem um detalhe também. Ele não está completo. Ele é um livro incompleto. Por quê? É um defeito? Não. Por que ele é um livro incompleto? Quem pode me falar? Ele está no nós vamos continuar, né? Nós estamos escrevendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, ele é um livro que não acaba, quer dizer, ele dá continuidade. É um livro que tem uma sequência, e nós estamos vivendo essa sequência. Está aqui, página 124. Autor, o livro de Atos tem como autor Lucas, e ele é endereçado a um homem chamado Teófilo. Então, o livro de Atos também foi escrito por Lucas. Não se esqueçam que Lucas, Atos dos Apóstolos, autor Lucas, que escreveu também o livro de Lucas. Então Lucas é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Ele escreveu para quem? Porque o livro de Atos dos Apóstolos é uma carta que o Lucas escreveu. Lembra que eu falei para vocês que o Lucas fazia meio que um papel de um jornalista? Fazia um papel de alguém que estava investigando, que estava... Tanto é que ele fala, fiz um tratado daquilo que o Espírito Santo tem feito, que Jesus fez na Terra. Então ele escreve, tanto é que quando ele começa assim, fiz o segundo tratado, ó Teófilo, porque o Atos é o segundo tratado, isto é o segundo livro dele. Tá? E aí aqui diz, os livros denotam que ambos foram escritos por Lucas, o médico amado. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo, a fim de suprir a igreja a necessidade de um relato completo dos primórdios do cristianismo. Então, o livro de Atos, ele apresenta os primórdios do cristianismo, isto é, os primeiros atos, os primeiros trabalhos do cristianismo na Terra. E aí, ele começa falando. Então aqui nós temos duas abordagens que o livro de Atos traz. A primeira abordagem do livro de Atos é a vida de Jesus, que é o relato da vida de Jesus pós-ressurreição. Depois Jesus ressuscitou, né, uma pequena parte da vida de Jesus antes dele ascender aos céus. E número 2, o derramamento do Espírito Santo. E o crescimento da igreja. Número 3. Crescimento e ampliação. O crescimento já é ampliação. Da igreja. Rapaz. Então nós temos aí o que é que traz o livro de Atos dos Apóstolos? A vida de Jesus pós-ressurreição, o derramamento do Espírito Santo, o crescimento e ampliação da igreja. Ok? Não. Agora nós temos aí o tema. Enquanto em seu evangelho Lucas fala do que Jesus começou a fazer, olha aí, Lucas então como Jesus começou a fazer. Aí diz o seguinte, Atos fala do que Jesus continua a fazer, né? Sob direção do Espírito Santo. Então, através da instrumentalidade dedicada de homens e mulheres consagrados. O tema central ainda é Cristo. Agora, o Cristo ressuscitado. Então, Atos do Apóstolo, ele abrange o Cristo ressuscitado.
Cristo ressuscitado. Agora, o propósito. Qual o objetivo do livro de Atos? Nós já falamos sobre o tema é a vida de Jesus após a ressurreição, o derramamento do Espírito Santo, o crescimento da criação da igreja. E agora, o propósito. Existem dois propósitos principais, dois objetivos principais do livro de Atos. Está na página 125 da apostila. Que são, número 1, o Evangelho avançando as fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentio. Então eu vou colocar aqui, dois propósitos. Primeiro propósito, vou botar bem resumido. Avanço do Evangelho no mundo. Então, número 1 e número 2, a missão do Espírito Santo. Missão do Espírito Santo. Quais são as missões do Espírito Santo? Número 1, batizar. Pontinho, 2.1. Batizar. Segundo, prover. Provisão. Terceiro, capacitar. Quarto, capacitar a igreja. Missão do Espírito Santo, capacitar a igreja. Quarto, capacitar, a missão do Espírito Santo é capacitar a igreja a batizar, dar provisão, capacitar, dar continuidade. Então a missão do Espírito Santo é batizar a pessoa com o Espírito Santo, é dar provisão para a igreja. A igreja vivia, tinha comunhão, e uns proviam os outros, através do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo, capacitar, dar capacidade de pessoas expulsarem. Vocês vão pôr a mão nos enfermos e continuar a obra de Deus na vida das pessoas, né? Tudo isso está aqui que eu acabei de ler, tá? Visão panorâmica. Posso apagar isso aqui? Qual é o 3 ali? É derramamento. 3, crescimento. Aqui? É derramamento aqui. Crescimento e ampliação. Derramamento do Espírito Santo, crescimento e ampliação da igreja. Eu vou deixar essa outra parte para você. Visão panorâmica. Lembra que o professor falou o que é panorâmica? Quando você fala que você vai ter um panorama, você vai ter uma visão ampliada de algo como se fosse um mapa, né? Quando você bota um mapa numa mesa, você está tendo uma visão panorâmica daquele mapa. Isto é, você está tendo uma visão geral do mapa, você está vendo o mapa todo. Então, quando a gente fala de ter uma visão panorâmica, quer dizer que nós vamos ter uma visão geral do livro de Atos, né? Então, Atos descreve o que Jesus continuou a ensinar depois da sua ascensão, através do Espírito Santo, operando através dos discípulos e da igreja primitiva. O versículo-chave de Atos é Atos 1:8. Pode abrir, por favor. Alguém abre? Quem tiver vida aí, abre. Quem não tiver, sempre lá de frente. Eu vou tomar um pouquinho de café, que estou com bastante sono. Deixei o quadro do... Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e seríeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós temos aí uma visão geral, panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos. E aí nós temos lá, Jesus promete aos discípulos que receberão poder quando o Espírito vier sobre eles. Poder para ser testemunhas em 3 regiões. Mas essas 3 regiões, elas têm as suas interpretações, né? Então vamos lá. Número 1. Fala aí, onde que é o primeiro? Em Jerusalém. Jerusalém, gente, se refere ao trabalho de Pedro. Nos capítulos 1 a 12, o centro principal irradiador da igreja é Jerusalém. Então, você imagina aqui, ó. Então você tem aqui Jerusalém, no centro, aí você amplia Samaria, né? Judéia, Samaria, e depois confins da terra.
Isto é, ela vai crescendo como uma onda. Não é igual a música do Lulu Santos, mas vai crescendo como uma onda, ok? Então tá lá, Jerusalém, Pedro. Aí o personagem de Jerusalém, quem é? Pedro, que é exatamente uma informação que a Igreja Católica acredita que Pedro é o primeiro Papa. Mas como se Pedro é o primeiro Papa, se Pedro não teve em Roma? Como Pedro é o primeiro Papa se Pedro era casado e tinha sogra? Pois é, Papa ninguém. Então, esse nome Papa, isso foi inventado depois. Né? Papa significa pai, né? Então, Pedro foi quem trabalhou em Jerusalém. Você tem ali as histórias da paz, meu irmão. Jerusalém. E aí no espaço segundo aqui, nós temos o quê? Judéia e Samaria. Né? 2, Judéia e Samaria. Isso significa o quê? Gentios. Então você tem gentios. Quem é que foi pregou para os gentios? Paulo. Então nós temos dois personagens importantes aqui no livro de Atos. Pedro e Paulo. Diz aqui na página 126 lá em cima. Nos capítulos 3 a 28, o centro principal da irradiação passou a ser Antioquia e Síria, onde o instrumento maior realce nas mãos de Deus foi Paulo, para levar o evangelho aos gentios. Olá, boa noite, irmão. Fique à vontade, principalmente trazendo comida. Já tem café? Já tem café. Vou dar um pause aqui, se vão ficar sem aula. Tô brincando, gente. Vamos lá. Então, nós temos aí Pedro atuando em Jerusalém, Paulo de forma meritória, a Judéia e Samaria com os gentios. E número 3. Aí eu vou deixar para vocês responderem. É tão perto, eles são gentios, Judéia e Samaria. Não é Judéia, se refere a gentios. Judéia e Samaria se refere a gentios, especificamente, tá? Porque foi lá que Paulo trabalhou, pregou. Agora, posso apagar esse 3 aqui, você não vai confundir com isso aqui, tá? Confundir. Confim da terra quem é? Se nós temos Jerusalém e Pedro, se nós temos Judéia e Samaria, Paulo, e confim da terra quem é? Caraca, como você pensei? Nós? É você mesmo. Confessei no final. Sou eu também. É irmão também. Apesar de ser flamenguista, é o irmão também. Tô brincando, tô zoando. Confim da terra, chegou até gente, né? Isto é, confim da terra. Quer dizer, lugares que no livro de Atos não estão descritos. O evangelho chegou na Groenlândia? Chegou. Madureira? Chegou. O evangelho chegou no Brasil? Chegou. Chegou na terra, é o que o Jansen faz. É o que nós fazemos. É o nosso trabalho. Fala, meu irmão. Ainda tem algum país que o evangelho ainda não chegou? Tem a janela 1040, que dizem que é uma área... Já ouviram falar de janela 1040? Já ouvi falar, mas não entendi. Janela 1040, quem sabe o que é? 1040 é o seguinte, você tem aqui o mapa mundi, né? Então vou fazer aqui um mapa mundi aqui de cabeça, tá, gente? Estados Unidos, aqui é o Brasil, aqui, mais ou menos isso aqui. Aqui é a Europa, aqui é a África. Pronto, mais ou menos isso aqui, mapa mundi. A janela 1040, ela é isso aqui, gente, ó. Ela é uma área, eu não lembro, e pior que eu tô sem internet. Quer dizer, sem internet que é difícil. Vamos supor, tá? Não vou dizer, vou botar exatamente não. Mas é um retângulo, uma área, um retângulo imaginário no globo, que é uma área que não foi alcançada, que o evangelho ainda não foi pregado. Que o evangelho não chegou ainda. Eu acho que é ali pela China, ali Rússia, ali China, ali é uma área que eu não lembro de cabeça qual é, mas é uma área que chama de janela 1040. Mas eu acredito, gente, que com a internet, o evangelho foi pregado em todo mundo. Com a internet. Vocês acham que no livro de Apocalipse as duas testemunhas, a Bíblia diz que as duas testemunhas vão pregar em Jerusalém? Vão ser mortas, mortas em Jerusalém? A Bíblia diz que todo mundo vai assistir. Internet. A ciência, né? Internet. Eu estudava isso há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás eu estudava Apocalipse. E eu ficava, um dia vai ter uma tecnologia que vai permitir que todo mundo assista algo ao vivo. Já existia tipo jornal, mas hoje você tem na palma da sua mão, você assiste agora. Existe um aplicativo que você clica e você tem câmera no mundo todo ao vivo. Eu tenho um aplicativo, um site no celular, você já ouviu falar? Earth Camera, alguma coisa assim. Earth Cam. Você, agora, nesse minuto, Times Square, Nova York. Rua principal, como se fosse vamos fazer uma rua aqui, a Avenida Presidente Vargas. Imagina a Presidente Vargas.
Então você chega lá, você clica na câmera de lá e ele vai ver o que está acontecendo lá agora, nesse minuto. Então hoje em dia você consegue ver ao vivo qualquer lugar do mundo. Claro que as câmeras estiverem lá. Então eu estou mostrando para vocês que a janela das 40 pode ser sim, a pergunta quem foi que fez, foi a irmã aqui, que se existe algum país que não foi. Eu acredito que exista, mas é uma coisa muito pequena. Muito mínima. A não ser que não tenha água, não tenha luz, ninguém está chegando. Existem tribos aqui no Brasil, na Amazônia, que não tem contato com... Agora, não é contato, não é uma coisa completa, porque tem como a pessoa chegar lá, não tem? Mas eles não aceitam. Então, não é porque não tem como chegar lá, é porque eles são muito agressivos. Então também tem isso. Mas é pouquíssimo, gente. Existem pouquíssimos lugares que não ouviram ainda o Evangelho. Tá? Então vamos lá. Agora vamos aqui a uma coisa mais pesada. Vou ter que apagar tudo isso aqui, gente. Vamos ver as características do livro de Atos. Características. Está aí na página 126 da apostila. Você que está acompanhando aí pela internet, página 126 da apostila. Nós temos aí características importantes. Igreja. A igreja ela é tratada no livro de Atos. E ela tem ali, mostra duas coisas. A origem, então aqui igreja. Origem e missão. Segundo, o Espírito Santo. O segundo elemento importante no livro de Atos, ele outorga. O que é outorgar, gente? Outorgar. Eu vou outorgar alguém, dar autorização, dar oportunidade. Eu vou outorgar você a fazer um café para mim. Eu vou outorgar aquele irmão a pregar hoje à noite. Então, outorgar é dar oportunidade, ok? Então, o Espírito Santo outorga o poder para a igreja. O Espírito Santo dá ousadia para a igreja. O Espírito Santo ensina o temor a Deus. O Espírito Santo dá sabedoria. O Espírito Santo dá direção. E o Espírito Santo dá dons espirituais. Está aqui na página 126. Agora, número 3, a terceira característica é a mensagem da igreja. A mensagem ela é apresentada por ensinos inspirados. Quem é que deu os ensinos? Pedro, Estevão, Paulo, Tiago, Filipe e outros. Ok? Agora, o quarto elemento. Oração. Os cristãos primitivos dedicavam-se à oração com regularidade e fervor. Então, oração é outro elemento importantíssimo. Oi, Fábio. É outro elemento importantíssimo dentro das características do livro de Atos dos Apóstolos. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui... Esqueci de escrever, gente, desculpa. Então, Espírito Santo, mensagens... Tudo isso aí está na apostila, tá? Oração. A igreja tinha o costume de orar, né? Depois, outra característica, sinais, maravilhas, e milagres. Manifestações que acompanhavam a proclamação do Evangelho. Vamos lá, próximo. Também, obviamente, outra característica que está no livro de Atos é a perseguição. Isso vem no livro de Atos muito fortemente. Depois, mostra dois tipos de pessoas que tentam impedir ou tentam frear a pregação do livro de Atos, que são os gentios, os judeus, a classe judaica, né? E os gentios, os judeus e gentios. E gentios com J não. Vamos lá.
uma outra característica são as mulheres. A menção especial às mulheres dedicadas à obra contínua da igreja. Tem as diaconisas, tem a mulher que tinha Dorcas, né? A mulher que costurava, eu vou dizer cozinhava, costurava, né? Aí eu estava lendo inclusive essa semana eu li esse texto, que a mulher estava chorando que ela tinha morrido, mas é porque certamente tinha muita costura para entregar. Eu estava pensando, essas mulheres estavam de olho na costura, a mulher morreu, me deixou na mão. Vamos orar para ela ressuscitar, para entregar meu vestido. Estava pensando, a gente tem que ler a Bíblia e tentar pensar. É claro que eu fiz isso de uma forma muito cômica, né, na minha cabeça, mas a gente tem que tentar pensar na situação. Às vezes a gente lê a Bíblia muito para cumprir tabela. Eu tenho a meta para ler a Bíblia uma vez por ano, então eu tenho que ler no mínimo 4 capítulos, na minha meta. Então às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ler, mas para cumprir meta. É importante ler, tentar entender de forma periptória o que a Bíblia apresenta para a gente poder entender. Leu, entendeu? Não entendeu? Desculpa, lê de novo. Não tem jeito. Hoje eu botei lá no grupo nosso uma frase: não faça seminário para fazer prova, faça seminário para ser um bom obreiro. Tem muita gente que faz seminário para fazer a prova no dia da prova, não é isso. Nós não vamos se formar depois que acabar a prova. Não vai cair uma estrelinha do céu bater na sua cabeça no dia depois da prova, você vai se tornar um obreiro. Vai se tornar um obreiro se você der continuidade ao seminário mesmo terminando o seminário. Eu fiz seminário em 92. Eu faço seminário até hoje. Então, para mim, nunca acaba. É um circo. É claro, para mim, o meu objetivo é ser professor, é uma história. Mas qual é o seu objetivo na obra do Senhor? Ser um obreiro, ser uma obreira, dar uma aula de escola dominical boa, de boa qualidade, dirigir uma célula, né? Fiquei feliz, a Fernanda entrou em contato comigo e falou: olha, meu Alexandre, eu não vou vir hoje não, porque eu fui convidada para pregar na igreja, eu vou pregar na igreja, me preparando, tal. Então, fico feliz, porque já está se fazendo, né? Tudo bem, faltou minha aula, né? Falta, né? Mas foi por um bom motivo. Ela falou: porque a pastora está me chamando há muito tempo e tal. E eu, tudo bem, ela foi fazer a obra de Deus. Se for ver novela Gênesis, vai levar. Mas o que eu quero dizer é isso: vocês estão fazendo porque vocês vão colocar em prática. Hoje eu vi nitidamente isso. Uma aluna que entrou em contato comigo, no particular, falou: professor, e justificou, para mim está justificado. Tá, é excelente, foi pregar o evangelho, para mim não tem problema. Amém, gente? Então vamos lá. E por último, triunfo não é um biscoito. Triunfo, né? São as vitórias. Barreira alguma nacional, religiosa, cultural ou racial, nem oposição ou perseguição puderam impedir o avanço do evangelho. Então, outra característica da igreja. Então, as características: a igreja, na sua origem e missão, o Espírito Santo, as coisas que ele capacita para você fazer, as mensagens de Pedro, de Paulo, de Tiago, de Filipe, né? A oração de Estevão, oração, que a igreja tinha, a oração incessante, os sinais, maravilhas, milagres, a perseguição, a batalha contra os judeus e os gentios, a presença das mulheres, né? E o triunfo. Faltou algo que não tem na apostila, mas eu vou colocar e acrescentar, eu acho muito importante, que é vou fazer uma bola para ficar diferente. Comunhão. Não foi citado pela apostila, não sei porquê, mas a comunhão da igreja é algo muito vivo no livro de Atos, apesar da apostila não ter apresentado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e dividiam suas fazendas, e davam seus sítios, suas fazendas. Entre eles, você tem a história de Ananias e Safira, que é uma questão de comunhão, que eles deixaram, eles prometeram dar um terreno. Então isso é muito forte no livro de Atos. E eu achei estranho porque não teve isso ali na apostila. Então eu quero deixar isso: a comunhão é muito forte no livro de Atos. Ajuda os irmãos ajudando uns aos outros. Tá? Isso é muito forte. E até aqui da apostila, até onde eu estudei, não tinha, porque eu estudei só a primeira aula, né? Que é a nossa primeira, eu dividi essa aula em duas, né? Vamos lá. Vou apagar aqui, tá, gente? Princípio hermenêutico. O que é hermenêutica, gente? Calma, fala um de cada vez, está me confundindo. Muita gente falando, está me confundindo. Um de cada vez, vai. Hermenêutica é um nome estranho. Hermenêutica é irmã da homilética.
São dois nomes estranhos. Não é omelete, não, irmãos. Homilética. Hermenêutica, vou botar aqui, ó. Então, se você quer botar um nome na sua filha, bota o nome de hermenêutica. Irmã hermenêutica. A irmã hermenêutica pode fazer oração para começar o culto. É um bom nome. Vamos lá. Hermenêutica é a arte de interpretar. Não apenas a Bíblia, porque essa é uma palavra geral, genérica. A hermenêutica não pertence ao seminário, ao evangelho, ao evangélico. Um advogado, ele utiliza a hermenêutica. Então é a arte de interpretar um texto. Então a hermenêutica estuda, e vocês vão estudar no seminário, talvez aí na segunda fase do seminário, que acho que a primeira tem essa matéria. Vocês lembram? Se tem essa matéria? Acho que não, né? Acho que é só no segundo curso mais avançado que vai ter hermenêutica e homilética. Hermenêutica, gente, você aprende a interpretar a Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre isso, o que ela quer dizer? Tem sim. Tem? Tá. Essa turma vai ter. Tomara que eu pegue essa aula. Eu gosto. Já tem aula. Amo dessa aula. E homilética, gente, homilética, o que é homilética, gente? Ovo, presunto, queijo. Não. Homilética é a arte de pregar, de falar, de discursar. Eu não vou falar pregar porque o advogado também estuda isso quando ele estuda direito. Ele estuda homilética, que é a arte de pregar, de discursar, a arte da oratória. Você imagina se eu fosse na aula com vocês? Então, por isso que o professor grita. Não é porque ele fez teatro tablado, não. É porque ele precisa de impostação de voz. Então, entendeu aí? A hermenêutica é a arte de interpretar um texto. Há quem considere o conteúdo do livro de Atos como se pertencesse a uma outra era bíblica, e não como um padrão divino para a igreja e seu testemunho durante o período que o Novo Testamento chama de últimos dias. O livro de Atos não é simplesmente um compêndio de história da igreja primitiva. Agora, atenção, o que é o livro de Atos? Está escrito aí. É o padrão perene para a vida cristã e para qualquer congregação cheia do Espírito Santo. Então, você quer ver o padrão da igreja? Olha para o livro de Atos. É o padrão. É o manual de instrução para a igreja. Como a igreja, a igreja começou a trabalhar. Então é isso que é o livro de Atos. Olha lá. Padrão para a vida perene que não acaba, tá? Perene é algo contínuo, tá? É o padrão contínuo para a vida cristã e para qualquer congregação cheia do Espírito Santo. Qualquer igreja que é cheia do Espírito Santo, ela deve seguir esse padrão. Padrão é algo que, vamos supor, chega numa empresa assim, ó, qual é o nosso padrão? Isto é, qual é a nossa qualidade? Entendeu? Então, por exemplo, a igreja tem congregações. Então, aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui fácil. Não é uma crítica, é um elogio, então eu gosto de falar o nome da igreja. A igreja do pastor Silas Malafaia, ela trabalha com um padrão. A própria igreja universal trabalha com um padrão. Se você for em qualquer igreja do Silas Malafaia, é a mesma parede, né, atrás. Praticamente, 99,9% é aquela parede bege, é grande isso? Drywall, né? É uma aplicação, né? E é o mesmo, as cadeiras são as mesmas, mesmo fabricante. Entendeu? Mesmo que ele alugue. Eu fui recentemente lá na Taquara, da igreja do Silas lá na Taquara, e fui lá e eles estavam mostravam um vídeo das igrejas que estão fazendo reforma. E todas elas tinham um padrão. Então, quando você quer ver um padrão para a igreja, você olha para o livro de Atos. Ele é o padrão. Entende? Ele é além até do padrão de denominações. Ele é padrão para a igreja. Se você quer ver se uma igreja está fora do padrão, é só você olhar para o livro de Atos. Se ela não estiver evangelizando, ela é evangélica. Se ela não estiver proclamando, ela é evangélica. Se ela não estiver fazendo milagres, ela é evangélica. Se ela não estiver fazendo estudos bíblicos, né, ou ensinando, ela é evangélica. Então, são padrões que estão no livro de Atos. A igreja vive na plenitude do poder do Espírito Santo.
E indica que os sinais, maravilhas, milagres, dons espirituais ou padrão apostólico para a vida do ministério da igreja cessariam, repentina ou de uma vez, no fim da era apostólica. Isto é, não acabou os milagres. Lembra que eu falei com vocês e mandei para o grupo dos seminaristas? É um texto, né, um artigo, falando sobre cessacionalismo e continuismo. Quantos leram? Que vergonha. Quantos leram? Levanta a mão. Eu abri. A metade leu. É a metade. Quem está na internet não está vendo a metade. A metade do texto. Gente, aquilo ali é muito importante. Fala sobre esses dois movimentos, que é o cessacionalismo. Hoje o professor está ruim de português. E olha que eu estudei na faculdade hoje. E o continuismo. O que é o cessacionalismo? Pra caramba, o dia todo. Cessacionalismo, acabou. Continuismo, continua. Cessacionalismo, vem da palavra cessar, parar, acabar, findar. Aqueles que são cessacionalistas são aqueles que acham que os dons do Espírito Santo, que apareceram no livro de Atos, os milagres, as curas, línguas estranhas, maravilhas, sinais e maravilhas, cessaram. Por isso que é cessacionalismo. E o continuismo é aquele que crê que os milagres, acontecimentos, língua estranha, sinais, maravilhas, continuam acontecendo na vida do cristão. Infelizmente, existem igrejas que são cessacionalistas. Elas têm até escola dominical, elas têm até muitos membros, elas são muito formais, elas leem a Bíblia, têm os hinos, têm o seu inário. Veja que eu não estou falando de salvação aqui. Então, não estou dizendo que a igreja que tem sensacionalismo não seja salva, as pessoas não sejam salvas. Nada a ver. Só estou dizendo que elas não creem que os dons do Espírito Santo aconteçam. Ok? E o continuistas, eu creio que todos aqui são continuistas, eu creio que o Espírito Santo ainda atua na igreja. Então nós vemos aqui poder para testemunhar, né? Após a ressurreição, nosso Senhor passou 40 dias maravilhosos com os discípulos. Lembra que eu falei a vocês que o Atos dos Apóstolos é Jesus ressurreto? Depois de falar suas últimas palavras, ele foi levado às alturas numa nuvem que encobriu os seus olhos. E Jesus disse: assim virá do modo que me viste subir. Sendo assim, devemos examinar. Ele foi a fim de podermos saber como voltará. Sua volta será a volta do Senhor. Né? Nós temos aí 4 tipos de volta do Senhor. Isso é muito importante, isso dá um estudo profundo, de quase 2 horas. Só esses 4 tópicos aqui. Número 1, vida pessoal. Ele não vai mandar ninguém... não vai mandar ninguém do lugar dele. Isto é, existem religiões que apresentam seus profetas como se fossem mandados por Deus. Jesus não vai fazer isso, ele vai vir pessoalmente. Ele vai vir pessoalmente. Então, existem religiões que dizem que não sei quem veio trazer uma mensagem, né? Os mormons, por exemplo, creem que... Deixa eu lembrar o nome dele, calma. Joseph Smith, 1830 aproximadamente, recebeu a visita de um anjo. E esse anjo falou para ele subir no Monte Qumran, em Nova York. E lá no cima do monte ele iria encontrar umas placas de ouro. Imagine um caderno, espiral, só que as páginas sendo plaquinhas. Imagina, plaquinha de ouro. Tá? Imagina um caderno, além da página ser de papel, ela ser de ouro. Imaginou na sua cabeça? Aí esse anjo mandou
o Joseph Smith, que é o criador do mormonismo, que é uma religião. Já viu 2 homens andando junto, calça preta, camisa branca, uma plaquinha aqui do lado? Eles são da igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. São os mormons. Então essa igreja, o seu profeta chamado Joseph Smith, em 1830, teria recebido a visita de um anjo moroni, que disse que ia mostrar para ele um outro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele subiu lá nessa montanha, lá em Nova York, e ele teria escavado e encontrou um baú, e desse baú encontrou essas placas ele traduziu, e ele, através de um sistema lá, maluco lá, traduziu, e aí ele escreveu o livro de Mórmon, que é uma outra história de Jesus Cristo, que Jesus Cristo teria vindo até os Estados Unidos e pregado para os índios americanos. Olha que doideira. Eu tenho esse livro. Então, eu estou mostrando para vocês, Jesus não vai mandar um Moroni. Jesus não vai mandar um Miguel. Jesus não vai mandar outra pessoa. Ele vai vir pessoalmente. É uma vinda pessoal. Quem tinha que vir antes dele foi João Batista. É uma outra história. Depois disso, minha filha, ele vai vir pessoalmente. Então, a primeira vinda pessoal. Segunda vinda dele é visível. Todo olho o verá. As testemunhas de Jeová acreditam que Jesus veio secretamente. Jesus já veio. Já veio em secreto. Ninguém viu, né? Ninguém viu. Não, os testemunhos de Jeová, congelou, voltou, Fábio, me diz aí se voltou, por favor. Para os testemunhos de Jeová, nós estamos vivendo a grande tribulação. Já. Grande tribulação, para eles. Então, todo olho verá se refere a olho humano. Aqui se refere a ele mesmo. Vou botar aqui, ó, para você entender. Que, ó, ele mesmo. Aqui, ó, olho humano. Se refere a visão. Todo olho verá. O Senhor virá nas nuvens do céu. Nós veremos ele. Tá? Algo que todos verão. Onde estiverem. Se estiver na Groenlândia, se estiver na Austrália, se estiver no Japão, vai vê-lo. Todo olho verá. Número 3. Corporal. Isto é fisicamente. Isto é, se Jesus precisar de comer, ele vai comer. Se Jesus precisar de pisar, vai pisar. Precisar de andar, ele vai andar. Ele não vai vir em espírito, como os testemunhos de Jeová acreditam que Jesus veio em espírito. Tá? Jesus vai vir em corpo. Tá? E número 4. A vinda de Jesus vai ser local. Isto é, tem caráter geográfico. Isto é, ele vai estar em algum local geográfico, físico. Falam que Deus é brasileiro, então provavelmente, né? Vamos ver, né? Se ele vai vir, onde ele vai vir, né? Onde que ele vai vir? Se Deus é brasileiro, né? Dentro dessa tese, né? Mas na verdade aqui vai ser algo geográfico. Obviamente ele vai descer, ele vai a Jerusalém, certamente, tá? Então a vida de Jesus é isso. Pessoal, visível, corporal e local. Página 128. Depois da vinda de Jesus Cristo, a Terra, o acontecimento de maior importância é a vinda do Espírito Santo. A igreja nasceu no dia de Pentecoste. O maravilhoso Pentecoste não foi o vento veemente, impetuoso, nem as línguas de fogo, mas o fato de que os discípulos têm sido cheios do Espírito Santo para que pudessem testemunhar aos homens. Se não sentimos o desejo de falar aos outros com Cristo, é evidente que não conhecemos ainda a plenitude do Espírito Santo. Então, as pessoas às vezes ficam presas nos sinais, né? Presas nos sinais que ocorreram, né? Vento, estava tudo fechado, teve um vento, quer dizer, é impossível. A gente tem aqui um vento sem desligar o ar. Pode estar tudo fechado, ligou o ar, você sentiu um vento. Agora, se você fechar a porta e não tiver nada ligado, você não sente vento nenhum. Mas dentro do lugar fechado, a Bíblia diz que estava num lugar fechado, começou a ventar. Começaram a vir fogo na cabeça das pessoas. Mas o principal não é esse. O principal é ter um testemunho. Então, aqui está dizendo o seguinte, não adianta ter sinais miraculosos se nós não fizermos acontecer. Se só acontecesse aquilo, vento, liga de fogo, saísse lá e a igreja ficasse na dela, a igreja teve que sair, teve que fazer milagre, teve que realizar fatos. Você pode ver que quando eles saíram do cenáculo, eles começaram a realizar fatos.
Sai do cenáculo. Pedro pegou. Pedro pregou. E quantas pessoas se converteram? Vamos lá. Vamos lá. Quantas pessoas se converteram na pregação de Pedro? Oi? 3 mil almas? Quem mais? Não foi 3 mil? E as 5 mil? Depois, foi depois. Quase! É muito importante, eu falei isso até na aula aqui que eu dei de escola dominical aqui, que não foram 3 mil almas que se converteram. Interessante. Então, quando a Bíblia fala em números, a gente tem que ter atenção porque ela está querendo falar alguma coisa. Quase 3 mil almas, não são 3 mil. Tá? Então, isso é muito importante prestar atenção nos números. Você lembra que na aula passada eu falei sobre numerologia bíblica? Fui falando para vocês os números. O batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, agora, aqui está dizendo o seguinte, o povo recebeu a mensagem do Evangelho, tá? E ele agora está dizendo o seguinte, não é só batismo de água que vocês vão ter. Porque a igreja, talvez, ali, se acostumou com o batismo. Então, ouvi a mensagem, vou lá, batizo, beleza, é assim que é a vida cristã. Mas Deus quer algo a mais. Deus quer algo mais para o seu povo. Que é o revestimento de poder. É claro que eu não vou fazer isso aqui. Mas pode me fazer gentileza? Me empresta essa jarra aí, um copo, por favor. Fica tranquilo que não vou prejudicar a água de vocês, não. Mas vou dar um exemplo. Isso aqui é você sem Jesus. Sou eu sem Jesus. Tá vendo aqui? Copo vazio. Aí quando você recebe Jesus como seu Salvador, você reconhece Jesus como seu Salvador, o que acontece? O Espírito Santo entra no seu espírito. E você passa a ter o Espírito Santo dentro de você. Certo? Vou ver um pouquinho do Espírito Santo aqui. Amém, pessoal? Bebe o seu copo com água, meu amigo, minha amiga. Coloca isso na televisão, meu amigo. Então, botou, o Espírito Santo entrou no ser humano. Ele tem o Espírito Santo. Isso aqui é quando? O quê? Quando isso aqui ocorre na vida da pessoa, do ser humano? Quando ele aceita Jesus, reconhece Jesus. Jesus te guarda, meu irmão. Aceita Jesus, reconhece Jesus como seu único Salvador. Único Salvador. Aí, quando você... Tem mais... Alguém pega aquela bandeja ali, por favor? Desculpa, irmão, hoje eu estou usando a irmã aqui, abusando aqui. Vai precisar pegar mais água. Não agora, mas... Então você aceitou Jesus. Não é o suficiente? Aí você é batizado nas águas. Aí você é batizado nas águas, certo? A igreja se sentia bem assim, estava bem. Já tinha o Espírito Santo, já tinha batizado nas águas. Aí, o que diz o Atos 1,5? João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aí, você é batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Se cair em cima da postura, eu tô ferrado. Aí, batizar o Espírito Santo é revestimento. Revestimento de poder. Aí, você é batizado do Espírito Santo com fogo. Eu não vou fazer isso, eu vou acabar com a água de vocês. É como se fosse esse copo cheio, dentro dessa jarra cheia, e jogasse lá dentro. Aí o que acontece? Você não via nem mais o copo, você só via a água. Entendeu como é que funciona? É revestimento. Batismo no Espírito Santo e com fogo, que é a plenitude do Espírito Santo. Você não está mais só com o Espírito Santo dentro de você. Ele está fora de você, ele está ao redor de você, você está mergulhado dentro do Espírito Santo. Quando isso a gente não alcançou ainda. Na plenitude. Quem alcançou a plenitude? Ninguém alcançou. É uma evidência que a gente possa saber que estamos cheios assim. É só morrer. Quer experimentar agora? Não, uma dúvida que eu Você tenho. vai passar. Porque ninguém aqui na Terra vai chegar, gente. Senão vira santo. Mas com relação ao batismo com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é quando você recebeu esse revestimento, né, viu que transbordou. É algo, vamos dizer assim, é muito mais visível, é muito visível. É algo, vamos dizer assim, é muito mais visual. Porque, por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo e não falei em línguas. E aí?
Mas eu sabia que eu tinha sido batizado. Eu sabia que eu tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Eu sabia, eu só não falei língua. Aí depois eu falei língua depois eu recebi um revestimento maior. Aí eu sapateei, pulei, caí, aconteceu tudo visual, é muito mais visual. Mas não é nada, quando não é nada demais, quer dizer, porque as pessoas valorizam muito isso, essa coisa visual. O cara que sapateia, o cara que anda pela parede, o cara que voa. Acontece tudo isso, até voar já aconteceu. Na África acontece muito isso. Na África, o feiticeiro chegou lá na África, lá naquelas igrejas africanas, aí chegou e desafiou o pastor. Um cajado lá nosso, levantou voo, voou na igreja. Né? Feiticeiro fez isso. Feiticeiro fez isso. Aí o pastor falou assim, você tá voando, meu irmão? Falou lá na língua dele, lá africana, né? Tá voando? Aí o pastor, o que ele fez? Levantou, voou, pegou o cara, expulsou o demônio no ar e botou no chão. Então, aí é o visual, aí é sinais e maravilhas. Não é nem milagre, isso é sinais e maravilhas. Tá? Então, e mesmo assim não é plenitude. Plenitude você não vai ter aqui na Terra, gente. Você não vai virar perfeito aqui na Terra. Ninguém vai ficar perfeito aqui na Terra. Tá? Então, batismo do Espírito Santo com fogo é quando é algo muito visual. Tá? Então eu fui batizado do Espírito Santo, como é que eu fui? Eu tinha 13 anos, o pastor orou por mim, eu caí no chão, fiquei caído no chão, sabia que estava sendo batizado do Espírito Santo, sabia tudo que estava acontecendo e fiquei deitado no chão. Quando eu levantei, no dia seguinte eu comecei a pregar, comecei a ganhar alma para Jesus. Pregava e ganhava alma para Jesus fácil. Por mim não, graças ao Espírito Santo. Preguei tudo errado, lembra que eu falei aula passada? Preguei tudo errado. Falei, cego de Jericó, levanta-te e anda. Cego não anda, levanta e anda. Falei tudo errado. Falei, Pedro e Silas foram pregar para o cego de Jericó. E aí o cego de Jericó levanta e anda. E o cego levantou e andou. Eu confundi a pregação toda. Mas depois de ter pregado isso aí, 3 aulas aceitaram para Jesus. Aceitaram Jesus. Um virou pastor, o outro virou presbítero da Assembleia de Deus, o outro está na minha igreja até hoje. Aí a família dele se converteu, a família dele toda na igreja. Então, a evidência, eu sempre falo, desculpa a Assembleia de Deus e desculpa até a Ibadé, que é da Assembleia de Deus. Eu creio e respeito aos irmãos assembleanos, aqueles que creem que a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Mas eu não creio. Eu creio que a evidência do batismo do Espírito Santo é ganhar almas. Senão, o preteriano batista nunca vão ser batizados do Espírito Santo, se eu for pensar nisso. Se depender de falar em línguas, então o preteriano. Então, esses sinais, sapatear, bater terra para lá, terra para cá, você não vai ver em algumas igrejas. Mas você vai ver o quê? Alma sendo salva. De forma milagrosa. Você não vai ver essas coisas lá. Mas vai acontecer. Então, entendeu isso aí, gente? Uma das doutrinas principais das Escrituras é o batismo do Espírito Santo. A respeito dele, a palavra de Deus ensina que, número 1, o batismo do Espírito Santo é para todos que professam a fé em Cristo, que nasceram de novo. É impossível uma pessoa que nunca recebeu Jesus como seu Salvador, que não não recebeu água do seu copo, como eu falei aqui, é impossível dela ser batizada do Espírito Santo. Número 2. Um dos alvos principais de Cristo na missão na Terra foi batizar o povo no Espírito. Ele ordenou os discípulos a não começarem a testemunhar até que fossem batizados do Espírito Santo revestidos de poder. Então a segunda coisa é que eles não podiam pregar sem ser revestidos de poder. Foi necessário que eles recebessem o batismo do Espírito Santo para receber poder. Você lembra o que Deus fez quando Ele criou o homem? Eu estou com calor. Desculpa, gente. Obrigado. Próxima aula traga o casaco, porque eu estou morrendo de calor, gente. Desculpa. Liga fraquinho, porque eu estou morrendo de calor. Então, o que acontece, gente? Nós precisamos do Espírito Santo para pregar. Lembra que eu falei? Que Ele ordenou os discípulos a só começar a testemunhar quando tivesse revestido de poder. Como é que uma pessoa vai pregar se ela não tem poder para expulsar demônios? Vai passar vergonha. Não é? Até o irmão estava expulsando o demônio, aí o demônio falou assim, eu não vou sair, aí o irmão, sai, eu não vou sair. Sai, aí o demônio falou assim para ele, eu não vou sair porque eu conheço o seu passado. Falou com ele. Aí ele pediu, Espírito Santo, me dá sabedoria. Aí ele virou para o demônio e falou assim, você vai sair porque eu conheço o seu futuro. E expulsou ele, o demônio saiu. Então, se você ficar, a pessoa que não é batizada do Espírito Santo, ela tem medo. Ela sai correndo. Eu já vi gente sair correndo quando o demônio manifestou na igreja. Já vi gente com medo de botar a mão no demônio.
do demônio, no caso da pessoa possessa. E a gente tem que ir para cima, irmãos. Ir para cima, não ter medo. Então, é importante isso, ser revestido do poder do alto. Número 3, o batismo do Espírito Santo é uma obra distinta e a parte da regeneração, também por ele efetuada, assim como a obra santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito, assim também o batismo do Espírito Santo complementa a obra regeneradora santificadora do Espírito. Isto é, uma coisa é ser salvo. Eu recebo Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Legal, aceitou Jesus. Se você morrer agora, você vai para o céu. Basicamente isso. Agora, se você vai ficar vivo na terra, você tem que dar continuidade à obra do Espírito Santo. Então, é necessário aceitar Jesus, necessário fazer sua obra. Para fazer sua obra, precisa de um revestimento. O soldado, ele não entra lá de se inscrever lá, né, para servir. Ele não entra lá, assina, recebe o uniforme e já vai para a guerra. Vai para a guerra direto? Ele vai para o quê? Treinar. E para ir para o treinamento, ele recebe o quê? As armas. Recebe o quê? A roupa. Recebe o quê? Colete, capacete, couraça, né? Couraça é o uniforme, as ferramentas. É a mesma coisa do Espírito Santo. Que é revestimento. O soldado recebe ferramentas para se defender, né? E a gente recebe também. 5. Ser batizado do Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito. Esse batismo teria lugar somente a partir do dia de Pentecostes, quando aos que foram cheios do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. Lucas não emprega a expressão batizados no Espírito Santo. Esse evento só ocorreria depois da ascensão de Cristo. Lembra que eu falei a vocês que Deus, quando criou o homem, ele fez o quê? Soprou, não é? Jesus ressurreto fez o quê? Com os discípulos. Soprou. Disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Ele repetiu a mesma ação. O livro de Atos descreve o falar em outra língua como sinal inicial do batismo do Espírito Santo. Aqui já é uma crença da Assembleia de Deus. Eu respeito, com todo respeito. Mas eu não creio. Eu creio que o sinal é pregar. É ter o Espírito Santo está te usando para você pregar. Não é apenas pregar, mas é pregar e ter resultado. Palavra com poder. O batismo do Espírito Santo outorgará ao crente ousadia e poder celestial para este realizar grande obra em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. É o que eu acabei de falar. Ele não vai só pregar, ele vai pregar e ter resultado. Antes eu era um menino de igreja, que ia na igreja, meu pai era dirigente de uma congregação, depois fui membro fundador da nossa igreja que está lá até hoje. Eu sou um garoto que ia lá, ia na escola dominical, assistia a aula, tranquilo, era um bom garoto, garoto razoável, não era um garoto que chamava de fazer, aprontava, não aprontava, sempre foi um cara tranquilo, mas depois fui batizado no Espírito Santo, aí meu filho, aí comecei a pregar na escola, é aquilo que eu contei de vocês, eu tinha a chave do auditório, a hora que eu queria para pregar, eu ia pregar, orar para a professora, eu ia tirar macumba em cima da mesa da professora que alguém fazia. Então fazia isso aí, era chamado de pastor na escola. Porque eu tinha isso. Entendeu? Porque eu sabia que eu tinha sido batizado do Espírito Santo. Sabia que eu tinha recebido o revestimento. Então ele diz isso. Ele vai outorgar, ele vai dar ao crente ousadia, poder para realizar grande obra em nome de Cristo. Então, por exemplo, estava eu e meu colega Joaquim, esse que aceitou Jesus na pregação toda errada. Estava eu e ele lá na oração, lá de tarde. Depois da escola, eu saía da escola e ia para a igreja orar. Ficava orando lá de tarde. Aí chegou uma senhora, com duas bolsas, nunca esqueço, uma senhora forte, duas bolsas pesadas. Aí falou, você tem o quê? Botou assim para dentro da igreja, que era uma igrejinha, uma lojinha, loja pequena. Sei lá, tinha o tamanho disso aqui, né? Aí ela botou a cabecinha para dentro da igreja. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma igreja. Ah, eu tô precisando de oração. Eu, 14 anos, e o outro irmão meu com 13 anos. Aí ela, por oração, vamos orar por ela. Aí o demônio manifestou ela, só estava eu e ele. Aí eu lembrei que tinha visto o programa da Universal, o pastor falou assim, tá amarrado de joelho, mão para trás. Aí eu falei a mesma coisa, tá amarrado de joelho, mão para trás. A mulher caiu de joelho no chão, mão para trás. Tá amarrado mesmo. E amarrou ela. O demônio, né? E aí nós, naquele momento ali, nós tivemos a ousadia de expulsar aquele demônio. Quando expulsamos aquele demônio, aquela possessão demoníaca, ela falou assim, onde eu tô? Por que eu tô aqui? Ela levantou, não entendeu porque ela estava de joelho. Ela levantou, sentou, deu um copo com água para ela, né? E aí eu conversei com ela. E ela morava, tipo assim, em Nova Iguaçu. Como é que ela veio parar na Tijuca?
Ela não sabia. Então, Deus vai dar a você instrumentos para você fazer. Tá? 7. Outros resultados do genuíno batismo do Espírito Santo são mensagens proféticas e louvores. Não que alguém que não é batizado do Espírito Santo ou não se considera batizado do Espírito Santo não possa pregar. Você pode ver muitas pessoas que falam bem, que interpretam bem, lerem a Bíblia de uma forma bonita. Você pode ler textos de Confúcio. Confúcio tem frases bonitas. Existem filósofos também com frases bonitas. Existem pessoas que escrevem muito bem. É o poder da oratória, não é o poder do Espírito Santo. Mas aquele que é batizado do Espírito Santo, ele tem mensagens proféticas e louvores. Então, ele pode, por exemplo, receber um louvor, uma canção que toque as pessoas. Canção que ela vai além das notas musicais. Ela entra, atinge a alma, o espírito da pessoa. É um negócio fora do normal. Não é o gospel, certamente. Vamos lá. Maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo e uma busca pela retidão e uma percepção mais profunda do juízo divino contra a impiedade. Aquele que é batizado do Espírito Santo, que tem uma comunhão do Espírito Santo, ele pode até continuar fazendo errado, mas o Espírito Santo incomoda ele. Está fazendo errado, mas o Espírito Santo, mas você está errado, você sabe que você está errado. Aquele que não recebe o revestimento, ele está fazendo, para ele é normal, para ele está tudo bem, e é assim mesmo, e nós vamos embora. O Espírito Santo entristece. Uma vida que glorifica Jesus Cristo, também é um testemunho. Aquele que é batizado do Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, ele sente incomodado quando ele faz alguma coisa errada, no sentido, por exemplo, receber um troco a mais. Ele sente isso na vida dele. Manifestação de vários dons do Espírito Santo. Aí são os dons. Dom de línguas, dom de revelação, visão e outros. Maior desejo de orar e interceder. Ele pode até, eu vou sempre nessa tese, ele pode até não estar orando, mas ele sabe que ele tem que orar. O Espírito Santo incomoda ele. Ele pode até nem orar, que é teimoso, mas o Espírito Santo fala com ele. Ele pode não ler a Bíblia todo dia, mas o Espírito Santo incomoda ele, que ele tem que ler a Bíblia. Comprei esse livro aqui, ó. Hoje. R$10. Gosto demais dessa saga, coleciono um montão de coisa, mas se eu não ler a Bíblia, eu não leio esse livro. Entendeu aí? É um propósito que eu tenho com Deus. Eu só leio outro tipo de livro se eu ler a Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, eu não leio esse livro. Eu gosto de ler livro, sim. Mas eu coloco na minha cabeça que por que eu estou lendo um livro secular se eu não li a Bíblia? Então eu cobro de mim demais isso. Quem é que me cobra de mim? Sou eu? Porque eu sou maravilhoso? Não. É o Espírito Santo que me cobra. Você está lendo esse livro, mas não lê a Bíblia? Que conversa é essa? Você fica no zap o dia todo e não lê a Bíblia? Que conversa é essa? Então, é muito importante a gente refletir nesse sentido. Não adianta você não é proibido de ler um livro como esse. Você não é proibido de usar o zap, ver televisão, ver uma série, não é. Mas é chato. O cara quer ser seminarista não lê apostila. Eu quero ser um grande pregador. Não estuda, não busca informações, não procura saber sobre os grandes pregadores, sobre grandes pregações, melhorar seu sermão, estudar antes da pregação, faz isso. Hoje, confesso a vocês que eu não estudei muito para dar essa aula. Mas antes de ontem eu já li a aula todinha. Não preparei a aula. O que é preparar a aula? Sentar num lugar sossegado, sublinhar, ver os pontos principais, né? E meu estudo hoje veio até aqui. Eu não terminei. Tá vendo como é que eu preparo a aula de vocês? Assim que eu faço. A aula toda eu preparo assim, tá vendo? Sublinhando. Por quê, gente? Porque a gente precisa fazer além do que você faz para você. Se eu me dedico para ler esse livro, eu tenho que dedicar muito mais para estudar isso do que estudar a Bíblia. Não tem comparação. A Bíblia diz que a nossa justiça tem que ultrapassar os fariseus, escribas e fariseus. Aí eu vejo pessoas fazendo doutorado, mestrado, lendo livros mais grossos que esse, para estudar física, geografia, ciências e tudo mais. Ficam ricos, viram doutores. E a gente, às vezes, não lê a Bíblia, que é o mínimo que Deus quer da gente. Então eu estimulo vocês a colocar isso na mente. Não faça seminário para fazer prova. Faça para ser um bom obreiro, para poder manejar bem a palavra da verdade. Para um testemunho de Jeová não chegar e te arrebentar. Um mormon não chegar e te arrebentar. Eu vi um mormon fazer um irmão baixar a cabeça.
porque não tinha resposta para responder ele. Só para você ter uma ideia, passando vergonha, frente. Chegou todo valentão para pregar para o Mormon. 20 minutos depois, tá com a cabeça baixa, o Mormon falando, pregando para ele. É besteira do Mormon. Desculpa, se você é Mormon. Que vai morar em outro planeta. Não sei disso tudo, eu estudo há só 30 anos em religiões. Você vai morrer, você vai para um mundo terrestrial, que é outro planeta. Então, tava lá o Mormon lá pregando comigo. Aí eu cheguei para conversar com o cara. Aí eram dois Mormons. Aí eu preguei com um. Aí um começou a se interessar, olha só que interessante. Mas não me deu razão. Aí eu falei assim, um era vizinho. Sim, vai em casa um dia pra gente bater um papo. Aí tem um dia que ele foi lá em casa, chegou lá em casa às 10 horas da noite. Aquela nossa conversa, achei interessante o que você estava falando. É que o americano estava do meu lado, eu não estava querendo, porque eu sou da religião, né? Não podia negar o missionário americano, era um americano e esse rapaz. Aí eu queria conversar com você, então eu fiquei pensando no que você falou. Olha só o que o Espírito Santo faz. Aquele que quer baixar a cabeça, tudo bem, segue a vida dele. Aí ele ficou lá em casa, 10 horas da noite. Quando foi 3 horas da manhã, ele estava aceitando Jesus. E estava me dando todos os livros de literatura dele toda. Ganhei o livro de literatura mormon toda. Bíblia Mormon, Pérola de Grande Valor, Doutrinas e Convênios. Pena que Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor teve um problema de enchente, caiu, molhou e eu perdi esse livro. Mas eu ganhei toda a literatura mormon desse rapaz, ele aceitou Jesus. Hoje ele é... Então, Deus vai te usar com poder para isso, gente. Mas você tem que conhecer. Você não pode dar mole. Você tem que conhecer. Estou dizendo que você tem que entrar no centro religioso daquela religião, não. Estou dizendo que você tem que entrar no Salão do Rei do Testemunho de Jeová, não. Não estou dizendo que você tem que entrar na Igreja Católica e pregar para o padre, não. Não. Mas se estiver na sua frente, se você tiver que falar, você tem que buscar conhecimento um pouco, para você não passar vergonha, porque eles estudam. O Testemunho de Jeová estuda, o Mormon estuda. O Testemunho de Jeová tem um livro chamado... eu falei semana passada, né? Chama-se... Esqueci o nome. É um livrinho que eles têm. Eles trazem para pregar para um batista, você vai falar isso. Para pregar para ser... Vamos lá. Maior amor à palavra de Deus e a compreensão dela. Eu falei, uma convicção cada vez maior com Deus e com o nosso Pai. Isto é, convicção, você tem convicção. A palavra de Deus cita várias condições prévias para o batismo do Espírito Santo. Então, para se batizar do Espírito Santo, tem condições. Número 1, aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Apartar do pecado do mundo. Aí nós temos a lista, olha lá. Aceitar Jesus como Salvador, apartar do pecado do mundo, submeter-se a Deus. Né? Vamos fazer uma lista, né? Número 2, é preciso querer o batismo. Tem que querer. Se você não quiser, você vai ser salvo. Você não vai ter revestimento. Se só vai ser um demônio aparecer, você vai ter que sair perto. Pode ser insetado. Inicie já sua formação teológica com o IBADEP. Adquira uma ampla visão dos ensinos bíblicos com o curso básico. Amplie e aprofunde seus conhecimentos teológicos com o curso médio. Teologia a nível de interpretação e pesquisa no curso avançado. Agora você pode ter a sua formação teológica e ainda mais conquistar sua capacitação ministerial. Matricule-se já ou abra agora seu núcleo. Ligue 44 3642 6642 ou acesse ibadep.com. IBADEP, teologia se faz aqui.